Então vamos lá. Prefácio. Cada vez que se publica um livro, para os aspirantes sinceros, surge a interrogação: que linha de instrução levará adiante seu treinamento com maior rapidez? A velocidade é um fator essencial se quisermos aproveitar corretamente o desenvolvimento atual e aliviar a tensão e tirania existentes no mundo. O ensinamento a ser dado deve também aumentar sua capacidade mental e conduzir a essa estabilização do corpo emocional, que permitirá libertá-los mais rapidamente para o serviço. Então, só esse trechinho já mostra alguns pontos bem interessantes para a gente. Primeiro, o mestre, então se pergunta, que linha de instrução levará adiante o treinamento? Ou seja, talvez a gente possa ter uma ideia de que o mestre já tem todas as respostas, que tudo já está pronto, e na verdade não, Ele vai montando a sua linha de trabalho a partir de como os aspirantes e discípulos do mundo vão respondendo aos estímulos, às impressões hierárquicas ou espirituais. Então, é muito importante a gente trazer para cá, para o íntimo, esse conceito de uma construção orgânica, viva. Então, o mestre pondera, os mestres, ponderam, refletem, pensam de que maneira vai ser melhor, como vai ser melhor aproveitamento. Então, é super importante a gente lembrar disso e saber que é algo que está sendo construído. Então, o mestre dedica um tempo da sua atenção para essa reflexão, ponderação e posterior elaboração de um plano de ensino. Como a gente faz aqui na Terra, eles também fazem. Aqui ele cita a importância da velocidade, para quê? Para que a gente possa aproveitar corretamente o desenvolvimento atual e auxiliar na tensão e na tirania existentes do mundo. Então, uma outra dica aqui para a gente, super importante, a gente não ter pressa, mas a gente não perder tempo. É importante a gente estar atento às oportunidades e fazer, sim, um esforço consciente para aproveitá-las. E, além disso, o ensinamento ele tem como motivação, como inspiração, aumentar a nossa capacidade mental e conduzir a uma estabilidade do corpo emocional, uma estabilização do corpo emocional. Ou seja, um outro convite para a gente. Então, quando a gente está participando da reunião, que a gente tenha uma participação ativa. Mesmo que talvez alguns membros prefiram não falar, não fazer comentários, está tudo bem. Ninguém é obrigado a falar, mas é muito importante que cada um de nós esteja aqui presente e com a mente atenta. Porque o ensinamento espiritual é a expressão do que a gente entende como luz. Talvez eu sempre falo isso, talvez a gente possa ter uma ideia abstrata do que é luz e que fique muito distante de nós. Mas, em termos concretos, efetivos, o ensinamento espiritual é uma luz. Por quê? Porque ele vai nos ajudar a enxergar as coisas de uma maneira diferente, a iluminar a nossa mente. Então, claro, na meditação inicial, a gente imagina esse influxo de luz, mas a materialização, a expressão da luz que a gente invoca da alma grupal são os textos sagrados. Então, quando a gente está estudando um texto, é importante a gente lembrar que a gente está tendo a oportunidade de estar em contato real com a luz. Então, essa deve ser a nossa postura dentro do grupo. Por quê? Porque aí sim a gente vai estar, a partir da meditação feita, do ensinamento que a gente está lendo, a gente vai criar as reais condições para iluminar a nossa mente, as nossas mentes e a mente grupal, e, consequentemente, a mente humana. E, naturalmente, isso vai promover. Lembra que a gente sempre fala de buscar uma polarização da mente? Então, quando a gente volta o nosso olhar para a mente, a gente dessensibiliza o excesso emocional, a gente vai naturalmente não reagindo tanto aos estímulos, às impressões emocionais, porque o nosso olhar está mais para a mente. E muitas vezes, na maioria das vezes, essa reação emocional
ao que a gente encontra na vida que nos rouba tempo, que faz com que a gente tire o foco daquilo que realmente importa, que a gente se permita envolver com problemas, situações, circunstâncias, relações, pessoas que vão roubar a nossa atenção daquilo que realmente importa. Então, quando a gente está com um olhar mais para a mente, a gente consegue ter algum critério e uma liberdade de escolha de quando ou não se identificar com as situações que se apresentam para a gente. Se a nossa polaridade está no emocional, a gente não tem esse filtro. A gente simplesmente se identifica e muitas vezes nem percebe que está identificado. Então, super importante, né? A gente já começa no prefácio aqui, já daria para a gente ficar mais um tempão conversando sobre isso, né? E no fim das contas, por que a gente está fazendo tudo isso? Por que a gente quer iluminar a nossa mente? Por que a gente quer estabilizar o emocional? Para libertar-nos mais rapidamente para o serviço. Então, não é só para a minha liberdade, para eu viver mais plenamente, para eu ter uma qualidade de vida melhor, isso vai ser consequência. Mas a finalidade do serviço do mestre é para que nos treinemos, nos elaboremos, nos aprimoremos na arte de servir. Então, tudo isso, inclusive o nosso grupo, tem como meta melhorar o nosso serviço, a capacidade de cada um de nós em servir e também da nossa capacidade como grupo. Então, tanto através da meditação, quanto através da nossa reflexão. Nosso objetivo é sempre a construção de uma forma-pensamento que vá, em alguma medida, poder ser irradiada para essa psicoesfera humana e no seu tempo, conforme for se juntando com outras, podendo, igual uma nuvem, né? Que vai juntando, uma hora se precipita em chuva. Então, também se precipitar na qualidade de ensinamentos espirituais. Tudo bem até aqui? Oi. Tudo. Então, eu estou ouvindo algumas palestras do Trigueirinho, que tem ajudado muito. E depois, se eu puder, posso até também compartilhar no grupo. Acho Claro. que assim, isso que tá, né, que a gente está trabalhando aqui também, que se tem falado, tá muito forte para mim, né? Eu estou fazendo muito esse exercício, mas está assim muito aflorado, que assim eu estou até não sei como que eu estou dando conta e às vezes não dando conta, né? Mas tá muito intenso. Não sei se é o momento mesmo, né? A gente tem ouvido falar aí por aí, né? Dessa intensidade toda do planeta, de coisas que a gente está vivendo, né? Que tem feito a gente se deparar mesmo com essas situações, né? Esses desafios, né? E em uma das palestras dele, ele fala, né, que a gente deve perguntar, né, numa dessas situações onde a gente está aí se identificando, né, ou está nos excessos, como eu posso servir, né, como eu posso ajudar em tal situação, para a gente conseguir distinguir um pouco, né, o quanto talvez eu me envolva e aquilo vai ser ruim, vai ser prejudicial, né? Então a gente tirar um pouquinho o foco da situação, né? E como eu posso ajudar naquele momento, né? E não piorar uma situação ou deixar, né, a minha emoção tomar conta. Então, se puder, depois eu posso compartilhar também, se o pessoal quiser. Claro. Obrigado. É importante a gente pensar que a gente vai poder servir cada vez mais se a gente iluminar a nossa mente, se a gente estabilizar o nosso emocional. Então, sempre pensar nisso, né? Como é que eu posso vir a servir melhor? Iluminando a minha mente, harmonizando o meu emocional. O resto, no dia a dia, as consequências, as situações, as circunstâncias que eu vier a me deparar, se eu tiver mais equilibrado, mais iluminado, lembra que a Alice Bailey sempre fala, né? O serviço é o livre fluir de uma mente inteligente e um coração amoroso. Então, se a gente está iluminando a nossa mente e equilibrando, harmonizando o nosso emocional, a nossa própria vida vai ser uma expressão de serviço. Então, e o treinamento espiritual,
ele visa isso. Então é importante a gente lembrar, a gente não está estudando para a gente ficar mais sabido, a gente não está estudando porque a gente é um grupo especial que tem acesso a ensinamentos sagrados diferenciados. Não, a gente está se reunindo, meditando, refletindo, para que sejamos melhores servidores. Sempre lembrar disso. Deve recordar-se que o estudo constante sobre a sabedoria eterna e a apreensão de seus enunciados por meio do ouvido e do olho serve apenas para aumentar a responsabilidade ou produzir fadiga mental e dor, com a consequente rebeldia às instruções. Então, outra frase aqui bem interessante do mestre, né? Onde tudo que a gente aprende aumenta a nossa responsabilidade. Ah, a gente vai ficar com medo? Não, Dharma é responsabilidade, é dever, né? Então, à medida em que a gente sabe mais, a gente tem o dever. Lembra que não é a obrigação é karma. A gente tem o dever de colocar isso para os outros, né? De criar condições melhores para quem está ao nosso lado, de criar condições dentro da humanidade. Então, outros ensinamentos, a reflexão, a apreensão, como é o verbo que ele usa aqui, dos ensinamentos da sabedoria eterna, produzem essa responsabilidade. E se a gente não utiliza esses ensinamentos para servir, né, para em alguma medida produzir aquilo que eles podem promover, né, na nossa vida, no nosso grupo, na nossa comunidade, na humanidade, então não tem sentido. E naturalmente o que vai acontecer? Vai produzir fadiga mental e dor. Por quê? Porque a gente não vai estar acessando a alma. Lembra que a alma, ela pode ser de qualquer um dos 7 raios, mas ela tem por si só uma identificação com o segundo aspecto, que é o amor-sabedoria, que é o aspecto consciência. Esse é o aspecto da alma. Então, se a gente não está envolvendo o amor-sabedoria, se a gente não está envolvendo a nossa intenção de servir, o ensinamento vai ficar na mente concreta. E o ensinamento dessa potência, se não tiver linkado com a mente abstrata, ele vai promover fadiga mental mesmo. Porque a gente não vai ter nem condições cerebrais e nem mentais de compreensão. Por isso que a gente sempre faz a meditação antes. Porque a gente promove um alinhamento, a gente constrói o Antakarana, a gente invoca a luz da alma. Então aí sim é possível a gente entrar em contato com o ensinamento sagrado, com a sabedoria eterna, numa outra perspectiva. Tá? E aqui, né, essa rebeldia às instruções, às vezes acontece também, né? Então, também ficar atento para isso, não para aceitar tudo, né? Mas fica um pouquinho, pondera, reflete, deixa decantar, e aí, então, a gente segue o rumo aí. Só o que é colocado em uso na vida é de valor prático e mantém a sua permanência. Então, olha só, né? Tibetano diz algumas vezes que a quem será dado e distribuiu, né, será dado de novo. Agora, quem foi dado e não fez nada com isso, não tem por que ser dado novamente, porque ainda não fez um uso correto daquilo que recebeu. Então, é super importante, tem que ser colocado na nossa vida, né? Tem que ser de valor prático. Aquela frase que a gente gosta, né, Ti, da Blavatsky, honrai a verdade com a prática. Tem que ser assim. A sinceridade é a primeira coisa para a qual aqueles de nós que ensinam inevitavelmente olham. Então, muito mais do que qualquer outra coisa que a gente possa supor, que a gente possa imaginar, né, de que o mestre vai ter algum tipo de preferência ou qualquer outra coisa, ou que esteja procurando pessoas muito mais preparadas do que a gente. A palavra dele, ó, a sinceridade é a primeira coisa para a qual aqueles de nós que ensinam inevitavelmente olham. Então, vamos manter a nossa aspiração por servir, vamos manter, né, a nossa sinceridade como buscadores mesmo, como aqueles que querem
contribuir, mas não só numa aspiração mística. A gente precisa se treinar, a gente precisa se organizar, a gente precisa estudar para aí sim, né, a gente unir a linha 2, 4 e 6 dos raios, que é a linha mais devocional, do amor, com a linha 1, 3, 5, 7, que é chamada linha da cabeça, mais prática, analítica, né, que planeja e concretiza. Então, é o caminho do coração com o caminho da cabeça, é o místico e o ocultista. Tudo bem até aqui? Sim. Contribuições, dúvidas? Seguimos. Àqueles que leem meus livros, desejo esclarecer que um dos principais resultados que procuro é a colaboração e a compreensão grupais, e não o benefício individual. De novo, né? Ele não está passando esses livros para que a gente se torne mais sabido, mas sim que a gente construa uma colaboração e compreensão grupais. Claro, primeiro entre nós e também com os outros grupos que compõem a rede do novo grupo de servidores do mundo. Estudando e lendo cuidadosamente, se estabelece uma interação grupal e uma maior integração do grupo é alcançada com os seres que o compõem, e se funde mais estreitamente o grupo com o plano que os grandes seres estão desenvolvendo. Então, super importante a gente pensar na integração grupal. Então, como é que é isso, Paulo? Não é só aqui na reunião, é principalmente na reunião. Então, se a gente puder participar de todas as reuniões do grupo. Ah, Paulo, hoje eu não posso, tenho um compromisso. Tudo bem, então depois, assim que possível, ouve a gravação da reunião, procura estar presente, com presença, né, no grupo do WhatsApp, que a gente troca, a gente sempre coloca textos, colaborar também com algo que seja relevante para o grupo, perceber, né, qual que é a nossa colaboração, como é que a gente está nesse grupo, a gente está receptivo, a gente está oferecendo a nossa contribuição real para o grupo. Tudo isso vai construindo essa integração entre nós. E se a gente estiver integrado, primeiro no nível da personalidade, depois no nível da alma, a gente vai estar, lembra que a alma faz parte da hierarquia. Então a gente vai estar cooperando estreitamente, né, e se fundindo com o plano que os grandes seres estão desenvolvendo. Percebe, de novo, né, estão desenvolvendo, está no presente a frase. É uma construção dinâmica, orgânica. Construímos e fazemos planos para o futuro da humanidade, e não para o desenvolvimento pessoal de qualquer aspirante em particular. O progresso individual não é de grande importância. A formação e o desenvolvimento de um grupo de aspirantes dedicados, treinados para trabalhar em conjunto e responder em uníssono ao ensinamento, é de real importância para aqueles de nós que são responsáveis pela formação e pela preparação do grupo de discípulos mundiais, que atuarão de forma livre e com poder num ciclo posterior. Então, de novo aqui, né? O mestre relativiza a nossa presença. Então, claro, cada um de nós é super importante, somos aspirantes, estamos aqui buscando ajudar, sinceramente, mas a meta é o desenvolvimento de um grupo servidor, não de indivíduos. E, de novo, né? A gente está sendo treinado para, num ciclo futuro, ter mais poder. Ou seja, é bom a gente saber que a gente está estudando, a gente está tendo oportunidade, mas também é bom a gente saber em que parte do caminho que a gente está, para a gente não ficar muito afetado, né? Achando que a gente já está aqui iluminado. Então, a gente está, como grupo, se desenvolvendo para, num ciclo posterior, a gente poder atuar com mais potência, né? Com mais poder, com mais consciência. Outra coisa importante, então, a gente lembrar, né? E a gente ficar bem atento. Os mestres trabalham para o progresso do grupo,
né, para treinar os aspirantes. Então, tenham cuidado com determinadas canalizações que a gente ouve por aí, que colocam muita ênfase, né? Colocam as pessoas ou o canal como se fossem especiais ou como se tivessem algo a mais para contribuir. Vamos também colocar o nosso olhar para filtrar um pouquinho melhor e saber que os mestres não trabalham com separatividade. Olha que o ensinamento do mestre está muito claro, né? Não é você indivíduo, é você grupo, para dentro de um grupo maior que a humanidade, cooperar com a expressão do plano divino. Percebe? Ao mesmo tempo em que cada um de nós é essencial nessa construção, a mensagem do mestre é universal, ela não promove separatividade, ela não promove exclusão de um grupo maior por conta de um menor. Então também vamos ficar atento para a gente reconhecer, porque chega muita coisa para a gente, né? Nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, Telegram, vamos ter um filtro estabelecido para que a gente possa manter o foco do que é importante para a gente, que é cooperar com os grandes seres. Tá bom? Vocês veem uma parte ínfima do plano. Nós vemos o plano à medida em que se desenvolve durante uma série de vidas futuras. E hoje buscamos aqueles que podem ser ensinados a trabalhar em forma grupal e assim construir uma das unidades ativas nos grandes acontecimentos vindouros, vinculados com 2/3 da humanidade, que entrarão na senda ao finalizar essa era, e com outro terço que irão aguardar um desenvolvimento posterior. Né? Quando a gente está falando dessa era, o mestre está falando, né, num tempo maior, né, que a gente não consegue precisar tão bem. Mas o que é importante para a gente? A gente assumir, a gente reconhecer que a nossa visão é limitada e procurar expandir essa visão e procurar trabalhar para aqueles que têm uma visão mais ampla do que a nossa. Treinamos homens e mulheres em toda parte para que possam ser sensíveis ao plano, à vibração do grupo e, portanto, capazes de colaborar inteligentemente com o propósito em desenvolvimento. É um erro acreditar que o plano é treinar aspirantes para que sejam sensíveis à vibração de um mestre ou à hierarquia. Isso é apenas incidental e de menor importância. Ou seja, o treinamento espiritual oferecido pelos mestres não é para você se aproximar e ter contato com o seu mestre. É para sensibilizar cada um de nós, e nós como grupo, ao plano, à alma grupal, e aí então a gente poder ser verdadeiros canais grupais para a expressão desse propósito que está em desenvolvimento, que está sendo cuidado, que está sendo alimentado, planejado pela hierarquia. A nossa encarnação nesse momento cósmico faz parte desse plano de exteriorização da hierarquia. Como? Quem que se exterioriza primeiro? Os aspirantes, os discípulos, os iniciados, os mestres de sabedoria, os ashrams todos. Então, percebe? A nossa vida tem uma importância fundamental, principalmente se a gente tiver informação grupal, porque a gente vai cooperar com isso. Muito mais importante do que a gente querer ter contato com o mestre dentro do ashram. É com o objetivo de treinar aspirantes, a fim de desenvolverem a consciência de grupo, que esses livros foram escritos. Ou seja, de novo, né, a nossa meta é consciência grupal. Como é que a gente alcança a consciência grupal? Vivendo como grupo, tendo uma experiência grupal, com os conflitos, com as qualidades, com o treinamento, com a vivência toda que ocorre a partir desse experimento. Mas lembra, essa é
a meta, né? O mestre se exteriorizou do ashram do mestre KH para, assim como a própria Bailey, para que juntos pudessem cooperar com esse evento, com esse experimento que é o desenvolvimento da consciência grupal na humanidade. Então, a gente faz parte desse movimento vivo. A gente está aqui, né? E a gente está buscando utilizar os ensinamentos para esta finalidade. Devem reconhecer claramente que cada um, pessoalmente, não é importante, mas o grupo certamente o é. O ensinamento não é fornecido com o fim único de treiná-los e lhes oferecer uma oportunidade. A vida toda é uma oportunidade. Percebe? Então, em cada situação que eu vivencio, eu tenho uma oportunidade de evolução. Então, o mestre colocou o seu olhar, né? Um grupo de discípulos avançados, iniciados, veio à encarnação para cooperar com o mestre para desenvolvimento de consciência grupal. Então, cada um de nós, na nossa vida, já vai ter as lições do desenvolvimento, se a gente tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Como diria o Cristo e como está no começo desse texto. Mas a gente está aqui estudando, refletindo para mais do que isso, para a gente cooperar com esse experimento que é o desenvolvimento da consciência grupal. Ao divulgar a verdade, não se deve impor autoridade alguma. Os aspirantes deverão sentir-se livres para beneficiar-se ou não. E o trabalho espiritual deve progredir pela livre escolha e pelo esforço auto-iniciado do estudante. Então, também aqui, né? Eu estou focalizando o ensinamento, mas eu não tenho a menor intenção de ser alguma autoridade nesse sentido. A ideia é que juntos a gente possa refletir, construir e cooperar com a construção dessa consciência grupal. Primeiro nesse grupo, nos outros grupos que a gente participa e nesse evento maior, que é o novo grupo de servidores do mundo. Em meus livros têm sido tratadas 3 linhas fundamentais de ensinamento. Primeiro, têm sido dadas técnicas relativamente novas sobre o controle do corpo. Então, percebe? Por mais que a ênfase não seja no indivíduo, seja na consciência grupal, obviamente que cada indivíduo também precisa cumprir o seu plano e precisa ter ferramentas para o seu desenvolvimento, né? Então, têm sido dadas técnicas relativamente novas sobre o controle do corpo. Então, isso é... Por que o mestre fala relativamente novas? Porque, por exemplo, se a gente estudar os livros da Blavatsky, que foi a primeira fase dos ensinamentos, a gente vai encontrar ensinamentos muito profundos. Embora a gente não vai encontrar tantos exercícios meditativos, tantos exercícios práticos que possam cooperar para o desenvolvimento dos corpos. O que a gente já encontra em profusão na obra da Bailey e também na obra do Assagioli. Lembrando que o Assagioli também era um iniciado, também era co-discípulo junto com a Bailey e com o próprio mestre tibetano do ashram do mestre Kuthum. Então, nessa nova fase de exteriorização dos ensinamentos da sabedoria eterna, já vem com mais técnicas, com mais exercícios, tanto de autoconhecimento, com mais refinamento desses corpos, quanto de exercícios práticos. Então, isso é muito importante a gente reconhecer, que não era tão comum. Falava-se muito dos corpos, mas não tantos ensinamentos ou técnicas para, de fato, harmonizá-los, integrá-los. Segundo, tem sido divulgado o ensinamento sobre a formação do novo grupo de servidores do mundo. Então, de novo, o caráter aqui universalista. Então, a consciência grupal é o foco do ensinamento dentro de pequenos grupos, mas que vão se desenvolvendo com o olhar de um grupo mundial. Então, percebe? Estamos nos desenvolvendo em pequenos grupos, mas sabendo que o nosso grupo real é o novo grupo de servidores do mundo. Que a gente está, por exemplo, entre nós aqui, por um efeito da lei do karma, por um efeito da lei da atração, de condições que nos possibilitaram
dentro desse tempo e espaço no qual escolhemos encarnar, cooperar com uma parte. Mas é importante a gente lembrar, o nosso grupo verdadeiro é o novo grupo de servidores do mundo, tá bom? Sempre ter isso em mente. Terceiro, as linhas gerais do trabalho mágico de criação têm recebido atenção. Óbvio, né? Tem um livro do tibetano que se chama Um Tratado de Magia Branca, que trabalha com a exteriorização, com a magia, com a expressão. Sétimo raio, que é o raio da magia, lembra? O sétimo raio é quem concretiza, é quem materializa com detalhes, com perfeição, o propósito lá do primeiro raio. Então, o sétimo primeiro raio tem uma linha de trabalho que se relaciona bastante. Só que um é super abstrato, super esotérico, e o sétimo raio é a expressão perfeita, detalhista, organizada desse propósito. Então, naturalmente, a gente está entrando numa era aquariana, que é uma era do sétimo raio, de expressão, de materialização, de manifestação das qualidades espirituais. Então, naturalmente, como um trabalho preparatório, o mestre tibetano tinha que lidar com esse raio. A primeira linha... Tudo bem até aqui, pessoal? Senão eu vou falando aqui, eu quero que vocês estejam presentes aqui comigo. Tudo bem. Então tá bom. Estamos atentos. Então tá bom. Se tiverem quaisquer dúvidas, Paulo, não ficou claro, eu não entendi, ou tenho essa vivência, tenho essa contribuição, por favor. Tá bom? A primeira linha de ensino diz respeito ao indivíduo e ao seu desenvolvimento. A segunda indica a natureza e os ideais do grupo, no qual se pode ingressar se houverem sido assimilados os ensinamentos e aprendido a controlar-se. Então, percebe como uma coisa está alinhada e serve de degrau para a próxima? E terceiro, se puderem compreendê-la, detalha, em certa medida, os métodos e formas de trabalho que serão empregados durante a futura nova era, aquilo que eu falava. Reflitam sobre essas três principais abordagens da verdade e busquem com clareza de pensamento. A apreciação mental do seu significado trará compreensão e aumentará igualmente a captação grupal do ensinamento que tenho procurado transmitir. Então, de novo, o tibetano nos convida a uma atividade mental, a realmente, né, refletir, apreciar. O que é a apreciação? Né? Quando a gente aprecia uma comida, por exemplo? A gente mastiga, a gente saboreia, né? Quando a gente aprecia alguma coisa, a gente está ali, né? Meio que enebriado naquilo, né? Então, é para a gente tratar, assim, o ensinamento. Não como algo, tá bom, entendi, mas ficar com ele, perceber, deglutir, saborear, né? O que tem mais aqui que eu não estou vendo? Porque é um ensinamento da sabedoria eterna, tem camadas de compreensão que eu não conheço ainda. Então, eu preciso expor a minha mente, né, a isso, preciso deixar isso na minha mente. Aí o ensinamento vai promover uma iluminação, percebe? É importante a gente expor a nossa mente à luz. E, de novo, como eu dizia, né, a luz se expressa através do ensinamento. Então, né, essa dica aqui para a gente, vamos ficar com essa apreciação mental, né? Porque aí vai trazer compreensão, vai aumentar a nossa capacidade de captação grupal do ensinamento. Qualquer estudante que pensa com clareza e aplica o ensinamento em sua vida diária dá uma valiosa contribuição à consciência do grupo. Olha só, então nem precisa ter uma participação efetiva na fala, mas se cada um de nós pensar com clareza sobre os temas, estudar, refletir, ponderar e aplicar isso na medida que for possível na sua vida prática, pronto, está contribuindo com a consciência do grupo. Percebe que é algo que é possível para cada um de nós?
Então, a gente não tem que alimentar mais pensamentos limitadores de que, eu não estou pronto, isso não é para mim, né? Isso eu ainda não consigo fazer, eu sou bem pequenininho perto do grupo. Não, gente, vamos lá, tá? Nas mãos de cada um de nós. Paulinho, Oi! eu vou só dar um relato aqui, que acho que Claro! algumas vezes eu comentei aqui no grupo que, às vezes, a gente está lendo um texto e eu tenho uma compreensão e me parece muito claro. E assim que a gente encerra a nossa reunião, às vezes eu vou pensar e tentar lembrar o que aconteceu e eu não consigo nem lembrar ou, assim, não consigo explicar do que a gente estava falando. E eu, há muito tempo, já percebo isso nos nossos estudos, né? E às vezes eu pego o texto para ler ou estou lendo um outro texto, também do mestre ou de algum outro livro, e está muito nebulosa a ideia, assim, sozinho eu estou lendo e não está claro. Quando eu medito, eu me conecto com um grupo e muda completamente a minha abrangência da compreensão. Parece até mentira, assim, mas é acalmar, respirar, meditar, conectar com um grupo, porque antes eu fazia um alinhamento que é individual, me acalmava, mas para compreensão mesmo, eu comecei a perceber muita diferença quando eu meditava como se tivesse o grupo inteiro realmente reunido e muda a compreensão do texto. É muito, muito interessante observar isso. Então, só relatando para se alguém um dia quiser fazer o teste, porque eu tenho muito disso, da gente tá lendo junto, entendo tudo, e depois eu não lembro de nada, o sentido mudou, é muito interessante. Muito Posso bom, completar tá? um pouquinho da Thalita? Claro, meu amor. Hoje eu estava lendo o texto, eu estava na sala de espera de um consultório. E eu fui lendo e falava, meu Deus, que vem a frase aqui, será que eu vou servir para alguma coisa? E daí eu me lembrei que a gente ia estar em grupo, olha que coisa interessante. Então, e aquela minha ansiedade de entender, ela foi diminuindo, porque eu falei, vai ter um momento que eu vou, de alguma maneira, estar alinhada com uma série de pensamentos. Então, eu dei uma continuidade da leitura numa calma, num aprendizado, mas porque eu tinha me visto hoje à noite. Dá para entender? Eu estava lendo assim, desesperada, de repente falei, calma, hoje à noite o grupo vai ajudar. Então, eu acho que é um pouquinho essa sensação. Eu também fui me alinhando com vocês aonde eu estava. E aí eu passei a compreender e vi coisas muito bonitas no texto que eu, numa primeira leitura, provavelmente teria passado a beça. Por isso que agradeço. Muito bom, e a gente também agradece vocês, porque é isso, né? Isso contribui para a construção da consciência grupal. O esforço que cada um faz para esse alinhamento. Por que vocês fizeram? Vocês aplicaram na vida prática o ensinamento. Então, isso é a construção da consciência grupal. Então, ou seja, a gente também agradece, porque... E é importante a gente acreditar e reconhecer que não somos só nós aqui, que nem estamos reunidos fisicamente, né? Estamos graças ao meio tecnológico. Mas é a gente acreditar mesmo que tem uma mente grupal, que tem um emocional grupal e, principalmente, que tem uma alma grupal. Paulinho. Oi, querida. Posso fazer uma pergunta? Claro! Não sei se é muito... Assim, não sei se vai caber muito aqui dentro desse estudo nosso, mas é uma dúvida que agora eu fiquei nessa relação tão forte que é esse espírito grupal, né, que a gente está construindo. Então, eu faço parte de um outro grupo no Centro Espírita, né? Esse grupo também tem esse mesmo sentido grupal, nesse sentido assim desse trabalho que nem a gente está assim se preparando aqui. Não sei se você entendeu. Entendi. Olha, dona Vera, é muito difícil eu responder com exatidão essa pergunta, né? Esse experimento que a gente está fazendo, a gente está procurando ter cada vez mais consciência dessas outras instâncias, né? Então, de uma mente grupal, de uma alma grupal. Eu não sei dentro do propósito, perdão, dessa casa espírita, qual que é o trabalho,
né? Eu tenho certeza que está alinhado em alguma medida com a espiritualidade. Agora, a gente sabe que tem diversos movimentos que contribuem, cada um com o seu quinhão, na construção de tudo isso que a gente está falando. Então, eu não tenho dúvida que, numa esfera mais elevada, está todo mundo fazendo a mesma coisa. Né? Tem um sentido. Exatamente. Né? Tem o mesmo sentido. Talvez não seja tão específico como esse nosso estudo. Quanto a esse propósito. Entendeu? Mas, no fim das contas, está todo mundo trabalhando para a mesma causa. Né? Talvez com propósitos diferentes um pouco, né? E que é importante que seja assim, né? Cada um trabalhando dentro da sua linha. A gente viu, por exemplo, que o movimento espírita, naquele trabalho que nós estudamos, né, sobre os mestres, a gente viu que o movimento espírita fez parte, né? E talvez ainda faça, eu não consigo ter certeza, mas parece que sim, de um experimento do Ashram do quinto raio. Então, está super orientado pela mesma espiritualidade, talvez com finalidades, por enquanto, um pouco diferentes, mas está tudo da mesma fonte. Legal. Resolveu. Obrigada. Imagina, todas as perguntas são importantes, viu? Paulo, eu percebi, tudo bom? Eu percebi uma coisa no texto, tanto nesse como nos outros, que ele tem muitas camadas de interpretação e de leitura, né? E que é muito interessante, porque como o tempo em que ele escreveu, o cuidado com a palavra era muito mais profundo, porque a literatura era uma coisa muito mais... que não tinha internet, né? Não tinha essa coisa da leitura rápida, né? E nem da televisão, nem nada. Então, por exemplo, você falou uma coisa extremamente importante, que é com relação à apreciação mental. Fazia tempo que eu esquecia desse conceito. Por exemplo, o Bard, né, que era do museu, ele falava assim, você não vai olhar um quadro e dizer, gostei, não gostei. Você tem que apreciar o quadro, né, para depois dizer se... É a mesma coisa com comida, né? E é interessante que eu estava vendo apreciar, e é uma porção de sinônimos, prezar, estimar, gostar, adorar, amar, reverenciar, contemplar, admirar. Então, assim, a palavra apreciação aqui, realmente ela tem um peso fantástico, porque é o que você falou, é se envolver de uma forma a experimentar o que você está lendo para conhecer, né? É legal isso aí. Eu gostei dessa observação que você fez. E várias outras devem passar, né, Gui? Que a gente vai lendo aqui, mas eu acho que dava para fazer isso com cada uma, né? O aspirante muitas vezes se pergunta, eu sirvo para alguma coisa? Como posso servir ao mundo em minha pequena esfera? Permita-me responder a essas perguntas dizendo que se levam mentalmente o conteúdo desse livro à mente do público, se explicam ao próximo o ensinamento que absorvem e se vivem uma vida de acordo com os ensinamentos, o seu serviço é bem real. Então, de novo, né, vamos parar com esses pensamentos limitadores de será que eu ajudo no grupo, será que eu contribuo, não me vejo à altura. Isso tudo é bobagem, gente. A gente não está falando só de uma capacidade intelectual cognitiva, pelo contrário, a gente está falando da capacidade de, dentro da sua esfera, dentro do que é possível, dentro da sua camada, corporificar, expressar o ensinamento. E olha o que ele fala aqui, né? Se levam mentalmente, ou seja, ele não está nem falando para a gente fazer uma palestra, nada. Se a gente, como grupo, constrói uma forma de pensamento, a gente está mentalmente contribuindo para esse livro ir à mente do público. Então, olha que bacana, a gente está fazendo isso. Então, cada um de nós está contribuindo, sim, né, como servidores aqui no grupo. Isso necessariamente implica na consagração da inteira personalidade para ajudar a humanidade. E a promessa feita ao eu superior de que se fará o esforço necessário para se esquecer do eu inferior no serviço. Serviço a ser prestado no lugar
e circunstâncias para a qual o destino do homem e seu dever o tenham preparado. Então, gente, nós já dizia o Chico Xavier, para a gente pensar aqui, né, fazer uma relação com o Espiritismo, que a gente está no lugar que a gente tinha que estar, do jeito que a gente tinha que estar, com as condições que a gente tinha que estar. E sim, dentro desse contexto, é possível servir, é possível consagrar a personalidade para ajudar a humanidade. O que é consagrar? Né? É colocar essa personalidade com o sagrado, é alinhar personalidade e alma. Aí o serviço acontece. Porque quando a gente estabelece o fluxo da luz para a mente, do amor para o emocional, alinha personalidade e alma, o serviço é inevitável. Onde quer que a gente esteja, nas circunstâncias que o destino aqui ele coloca, né? O destino do homem aqui está muito ligado ao karma e o seu dever está muito ligado ao dharma. Né? Então, o tibetano também esconde, às vezes, algumas ideias no texto para a gente ficar com essa apreciação, né? Para a gente tentar destilar o que ele está dizendo através das palavras. Refiro-me aqui à renovação do esforço para conseguir a purificação dos corpos. Então, de novo, né? Para a gente, lendo esse texto, iniciando esse experimento grupal, que esteja em nós uma renovação do esforço para conseguirmos purificar os nossos corpos, de maneira que o homem inferior possa ser um canal puro e o instrumento através do qual a força espiritual possa fluir livremente. Refiro-me à consecução de uma atitude em que o aspirante nada deseja para o eu separado, na qual, ele considera que tudo que possui possa ser oferecido ao altar do sacrifício para o auxílio de seus irmãos. Também sacrifício, lembrar que é o sagrado ofício, né? Então, isso aqui é o que a gente vê bastante no trabalho de Hércules de Touro, né? Da gente transformar o desejo em aspiração, levar o touro da ilha para o continente. Então, o aspirante sincero, lembra de novo, né, essa palavra sincero, é aquele que está aqui para realmente colocar os seus veículos a serviço da alma. Não importa de qual maneira seja, não esperando as condições ideais, onde a gente está, é possível. E o mestre clama por isso, né? Ele tá aqui, ó, falando para a gente fazer isso. Se todos que lerem esse livro puderem ver os resultados desse esforço unido, realizado conjuntamente, emergirão grandes coisas dessa atividade grupal empreendida inteligentemente. A maior parte das pessoas vai de um lado a outro, atrás de um ou outro indivíduo, um trabalho a outro, e não conseguem alcançar resultados grupais, porque agem sem coordenação inteligente. Mas o esforço grupal conjunto trará como resultado uma inspirada reorganização do mundo inteiro e a eliminação dos obstáculos. Verdadeiros sacrifícios serão feitos e se renunciarão aos desejos pessoais a fim de servir aos propósitos grupais. Então, de novo, individualmente, como a gente já viu, já sabe, já estudou, já vivenciou, é muito difícil a gente, às vezes, conseguir ter essa percepção, esse reconhecimento de um serviço grupal, né? Naturalmente, individualmente, a gente não consegue, mas o que eu quero dizer, porque não me fiz tão claro, é que se a gente não está desenvolvendo esse esforço grupal, essa consciência grupal, a gente pode participar de quais grupos forem, que a gente não vai ter essa sensação, essa compreensão, essa impressão e a realização de um serviço grupal. Então, a gente vai ter a aspiração por servir, mas a gente vai ficar um pouco aqui, um pouco lá, não encontrei, não é isso que eu quero, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente não cultivou essa integração com a alma
que é o que vai possibilitar a integração com o grupo, que é o que vai possibilitar a integração com o novo grupo. Por outro lado, o mestre diz aqui que o inverso também vai nos auxiliar. A própria manifestação do novo grupo, através de diversos pequenos grupos, também promove um impulso em cada indivíduo que facilita o desenvolvimento da consciência grupal. Então, tem tanto, obviamente, que tem um esforço auto-iniciado, mas por conta do momento que a gente está vivendo, das oportunidades que se apresentam, a gente também vai ser, em alguma medida, beneficiado. Claro que vai haver uma pressão, né? Que a gente vai ter que enfrentar, que a gente não vai saber direito o que é, mas se a gente persistir no caminho, a gente vai ter aí algumas facilidades. Eu acho que eu vou ler só até o final dessa página, só até esse parágrafo, para a gente já está no nosso horário, né? Só para a gente deixar uns minutinhos finais para a nossa reflexão. Antes e acima de tudo, deve-se eliminar o medo. Esse tema já foi exposto extensamente no Tratado sobre Magia Branca, e já foram dadas certas regras e fórmulas para dominar o medo. Quantos dentre vocês que leem esses ensinamentos puderam assimilar a informação transmitida? Tendo em vista que o mundo necessita de ajuda, não deseja o leitor eliminar o temor, ir adiante com determinação, alegria e coragem diante do futuro? Então, temer o quê? Né? Estamos com todas as oportunidades aí, com o auxílio, a proteção do mestre, da alma grupal. A gente vai ter medo de quê? Com as fórmulas, né, de meditação, de treinamento, tá tudo aí para gente. Vou ler só esse pedacinho, então. Todos os livros que escrevi contêm um propósito definido e uma sequência planejada de ensinamento. Será de utilidade detalhar. Apesar que aqui eu acho melhor a gente não começar, né? Porque senão ele vai falar sobre os livros aqui e eu acho que não vai dar tempo para a gente. Então, acho melhor... O que vocês acham? Melhor a gente parar aqui, né? Vou marcar, então. Senão a gente perde a sequência, né? Vai ser bom a gente começar o nosso próximo encontro já falando sobre os livros, né? Você passou muitos trechos desse Tratado de Magia Branca, eu acho, em algum momento atrás. Sim. Mas a gente tem esse livro em PDF, fiquei bem curioso com relação ao livro dele. Deve ser muito interessante. E é anterior a esse que nós estamos estudando, né? Esse que a gente está estudando, como eu tinha falado, ele já vem numa fase mais final do trabalho do tibetano com a Bailey. E o Tratado de Magia Branca, ele é conhecido também como Manual do Discípulo. Ele é um livro extremamente importante na vida discipular. O tibetano diz, inclusive, que ele é um livro que ajuda o probacionário a caminhar até aquele ponto que a gente chama de o discípulo consagrado. Então, ele tem uma das suas finalidades é auxiliar essa transição do discipulado probatório para o discipulado consagrado. Então, ele tem todas as... Por isso que ele é o manual do discípulo, né? Ele é um livro extremamente importante. E eu estou lendo e estudando bastante essa questão do medo por conta dessa história da pandemia e tudo mais, né? Então, eu acho bem oportuno ler esse livro aí. Super. Ele deve ter em PDF, não? Olha, eu não tenho certeza, mas eu tenho aqui qualquer coisa, eu posso te emprestar, se você quiser. Ah, tá. Depois então a gente fala. Eu tenho em Word em inglês. Em português eu não sei. Em português eu não sei. Mas eu vou dar uma olhada. Tá, me avisa qualquer coisa. Tratado da Magia Branca ou o Manual do Discipulado, não é isso? Isso, Tá bom, eu vou dar uma olhada. Mas eu acho bem legal a gente ler esse livro. Sim. Antes da gente encerrar, então, eu queria
abrir um pouco, né, para a gente, para cada um, se quiser, obviamente, né, expressar o que ficou de mais relevante nessa noite, alguma impressão, algo que gostaria de compartilhar. Enfim, a gente nem entrou no texto ainda, né? Estamos no prefácio, mas já tem tanta coisa para a gente refletir. Então, eu queria abrir um espaço para a gente conversar e, enfim, refletir como grupo. Para mim, ficou muito forte, do começo ao fim, como o Gui falou, né? É um texto que a gente vai abstraindo em camadas, né? Mas uma coerência muito forte no prefácio, né? Assim, tão no começo, tantas ideias já inseridas, né? A ideia da dissolução daquela figura do guru, né? Do que é da responsabilidade do que está externo, a questão da não separatividade, no sentido de que qualquer um pode fazer parte disso, né? E é muito diferente dos outros movimentos que até então a humanidade conhecia em termos de espiritualidade, né? Sempre tem que fazer um monte de coisa para você ser reconhecido como alguém que possa ser parte de alguma coisa de luz, né? E sempre a luz está fora, não dentro. A gente serve a luz, mas a luz nunca está na gente. Então, é uma coisa... Desculpa, gente, é que o Vitor veio falar comigo. Então, essa coerência dele, né, com o que ele está falando sobre não separatividade, e dentro do contexto que ele está falando, ele já está exemplificando na prática o que é viver isso. Então, quando a gente vai tentar, às vezes, explicar, é muito difícil explicar isso, e ele coloca no texto, a mensagem fica muito, muito bonita, na minha opinião, sobre isso, a questão da não separatividade mesmo na ideia grupal. Sim, muito, muito legal, tá? Essa observação. As outras meninas, os outros meninos estão quietinhos aí. Que tá sem som. Tá aberto o mic, mas tá sem som. O Paulo, Oi. aquele poema inicial, eu não estava na reunião, eu entrei um pouco atrasado, mas aquele poema inicial, ele vem junto com o texto do tibetano, não é da Alice. Não é. Na verdade, de um outro autor. Né? A gente não, nem leu. Odette Brown. Eu vi quem é. Mas, assim, ele vem no livro mesmo. Do tibetano essa citação. Isso, Mas a gente nem leu hoje, a gente começou no prefácio. Então tá bom. Porque eu fiquei assim, olhando ele e, nossa... É bem profundo, é bem profundo. Legal. Não tá saindo, tio. Por que será? Será que é o fone? Ou... Vamos ver. Quer tentar abrir para ver se a gente te ouve? Acho que agora ele não está ouvindo. Bom, pessoal, se ninguém tiver mais nenhuma contribuição, eu vou parar a gravação. Alguém mais gostaria de falar? Fazer algum comentário? Você agora sim, agora sim.
Agora tá. O outro fone, acho que não sei o que aconteceu. É coisas que, que acontecem com a tecnologia que a gente não consegue explicar. Então, não, eu não queria ser repetitivo, mas queria reforçar o aspecto que ele traz sobre o potencial do grupo, né, o papel que a gente tem a prestar, né, para a humanidade quando a gente consegue se conectar enquanto grupo mesmo, né? Então, acho que isso é muito, muito interessante. Ele traz os passos, né, dessa própria possibilidade de a gente estar presente de fato e na medida do possível, poder construir esse campo para que a gente absorva tanto, né, acho que individualmente, mas até coletivamente. Então, o exemplo que a Tata trouxe também, né, de depois estudar e aí buscar essa compreensão grupal, eu entendo que vai nos facilitar a compreender um texto tão profundo, né, com suas várias acho que a riqueza, né, de um texto sagrado, acho que é facilitada quando a gente faz é oportunizada para a gente quando a gente está em grupo. Então, eu achei bem interessante o fato de ele colocar isso no prefácio, né? No sentido de que nem começou o conteúdo, mas ele já indica que, olha, nessa forma, a qualidade do aprendizado será, né? Pelo menos é como eu li, vai ser totalmente diferente se você for ali sozinho e sem nada por aí. Então, só reforçar um pouquinho o que também foi trazido pelas pessoas. Com certeza.